sustentabilidade virou uma palavra da moda. Do chão de fábrica até a mesa do presidente, o compromisso com o desenvolvimento sustentável mostra que uma gestão socialmente responsável e ambientalmente correta conta tanto quanto um balanço financeiro positivo. Mas como é que a gente confere isso na vida real? Vim até a Bovespa para conhecer uma iniciativa que busca definir critérios objetivos para avaliar as práticas socioambientais das empresas. O ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial. O Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa, o ISE, ele é uma carteira de ações. É uma carteira de ações de empresas que são escolhidas não apenas em função do seu desempenho econômico, das suas práticas de governança corporativa, ou seja, da sua transparência e respeito aos acionistas, mas elas também são escolhidas em função do respeito e preocupação que elas têm com o impacto ambiental das suas atividades, com o respeito e cuidado que elas têm no relacionamento com as partes interessadas, ou seja, os seus funcionários, a comunidade no entorno, os clientes e consumidores. A primeira carteira dele entrou em vigor em 2005 e ele foi criado a partir de uma demanda de participantes do mercado que procuraram a Bovespa com o desafio que consideravam que no mercado brasileiro os investidores já estavam demandando um indicador de empresas que fossem socialmente responsáveis e sustentáveis no longo prazo. Basicamente, uma empresa, para entrar nesse índice, ela tem que ter políticas socioambientais e seguir uma série de critérios e indicadores nessas áreas. Exatamente. Além de ter política, documentada essa política, ela não pode ser só verbal, ela tem que ser escrita, documentada, ela tem que ter práticas. O questionário do ISE, que está à disposição para todo mundo, é só entrar no site da Bovespa e procurar índices, ir no ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial, você vai ver o questionário, é de domínio público, e ver as perguntas que são feitas às empresas, e várias das perguntas levam em consideração práticas. Mostra que a empresa tem que dizer o que ela tem desenvolvido. Além da política, os critérios que você comentou são práticas, atitudes que a empresa tem e ela tem que documentar, inclusive, essa atitude. Porque o ISE também passa por um processo de verificação. Como que é isso na prática? Então, a empresa responde as perguntas, tudo por um sistema, tudo usando a internet. O diretor de Relações com Investidores diz que todas as informações que estão ali são verdadeiras, ele atesta isso. E, além disso, o nosso braço técnico operacional que o Conselho contratou, que é a Fundação Getúlio Vargas, o Centro de Estudos de Sustentabilidade, solicita uma verificação de documentos. Hoje, neste ano, com a empresa respondendo o questionário, ela tem já um espaço de upload, que ela acrescenta documentos que comprovam, atestam a resposta. As 6 dimensões que são analisadas no questionário do ISE, nós temos as 3 que compõem o que eles no exterior chamam de triple bottom line, que é o aspecto econômico, o aspecto social e o ambiental. E no caso do ISE nós incluímos, nós separamos governança corporativa, que no exterior normalmente está vinculado ao aspecto econômico. Nós consideramos que no mercado brasileiro, esse é um aspecto tão importante que ele merecia uma dimensão separada. Nós criamos a dimensão de natureza do produto exatamente para avaliar se as empresas estão produzindo alguma coisa que impacta negativamente diretamente o consumidor ou a comunidade. E nós criamos uma dimensão geral onde nós colocamos aspectos no sentido se a empresa tem relatórios de sustentabilidade, se ela publica e divulga isso, em que o diretor, quem cuida da sustentabilidade da empresa, ele reporta direto a quem? Ao presidente da empresa, a um diretor, para você avaliar qual é a preocupação com esses aspectos dentro da empresa. Vendo a lista de empresas que compõem a carteira atual do ISE, chama a atenção a presença de 8 empresas do setor elétrico. Perguntei sobre o motivo. Do meu ponto de vista, isso é um reflexo da postura do setor, das empresas do setor,
do órgão regulador. A ANEEL tem uma postura muito proativa em sustentabilidade. A partir do ano que vem, as empresas todinhas do setor de energia, seja elas concessionárias, seja elas geradoras, transmissoras, distribuidoras, vão ter que fazer um relatório de responsabilidade socioambiental altamente rigoroso, que vai além do GRI, inclusive, que é o Global Report Initiative, uma iniciativa internacional de reportar sustentabilidade. Por que esse vai além? Porque são critérios específicos para o setor de energia elétrica. Está no site da ANEEL também, de domínio público, esse relatório. Onde o impacto social e ambiental de construção de usinas, por exemplo, é muito dramático. É muito dramático, inclusive na própria distribuição, que você tem a vida das pessoas relacionadas com energia. As empresas que têm produtos com grande impacto social e ambiental, como a área de petróleo, armas, bebidas, cigarro, também fazem parte do ISE. Elas são sustentáveis? Esse foi um assunto bastante polêmico, acabou sendo até... Houve uma votação formal no Conselho para se deliberar se ia haver bola preta, ou seja, alguns setores, algumas empresas de alguns setores não iriam participar, mas a decisão não foi unânime, mas a decisão da maioria foi que não haveria veto a nenhum setor especificamente, mas que, em função disso, criou-se uma dimensão a mais de questões, que é justamente a questão de dimensão de natureza do produto, para se tentar medir se a empresa produz alguma coisa e o produto dela tem um impacto negativo no consumidor ou na comunidade, isso está sendo levado em conta, obviamente, com peso negativo apropriado. Mas eu faço uma analogia com escola de samba. Por quê? Escola de samba, uma empresa pode começar com -3, mas não significa que ela não vai fazer parte do desfile das campeãs. Pode ser que ela pode ser até que ela seja campeã começando com -3. Ela entrou no desfile com -3, mas ela pode ser campeã, primeiro e segundo lugar. Desde então, que ela compense isso nos outros quesitos. É a mesma coisa o ISE. Uma empresa que produza algum produto nocivo à saúde humana vai começar com a pontuação, por exemplo, -1. Mas não significa que ela não vai recuperar com os outros critérios e fazer parte do índice de sustentabilidade. Empresas sustentáveis, apesar do impacto de suas atividades no meio ambiente e na sociedade. Segundo a Bovespa, isso é possível. Será mesmo? É o que eu pretendo conferir. Não consigo imaginar um mundo sem energia elétrica. Ela está tão presente nas nossas vidas que a maioria de nós sequer pensa no fato e no alto preço que pagamos para tê-la sempre por perto quando precisamos. E olha que eu nem estou falando da conta de luz. A pegada ecológica é uma maneira da gente medir o quanto cada ser humano ocupa da superfície da Terra. Aqui nesse gráfico, a gente tem uma ideia de como é que ela funciona. Você veja que você tem vários componentes, né? Então você tem a questão de cultivo para plantar a parte agrícola, pastagem, floresta, que inclui, por exemplo, a produção de papel, pesca, toda a produção marítima, os combustíveis que ocupam também uma parte do planeta, porque a gente tem que colocar esse resíduo em algum lugar, a energia nuclear, que é um equivalente de combustível, e mesmo a área urbanizada, que inclui também, por exemplo, as áreas reservadas para hidrelétricas, para plantas industriais. Se você pegar o crescimento aqui da curva da pegada ecológica, da composição dela, essa parte aqui de baixo do gráfico, que são os bens materiais, vamos dizer assim, que é alimentação, florestas, recursos, ele cresceu num certo ritmo até razoavelmente discreto. Essa parte roxa, que é a parte da energia, olha como ela aumentou enormemente. Esse crescimento, essa mudança, tem a ver com uma grande mudança tecnológica, né? A nossa sociedade hoje é uma sociedade urbanizada, é uma sociedade que usa energia intensamente, ou seja, nós temos um crescimento de demanda de energia, portanto de produção de energia, extremamente intenso e muito maior do que o crescimento demográfico. O motivo pelo qual a energia é um dos principais agressores da natureza e, portanto, tem uma pegada ecológica pesada, é que o sistema energético que foi desenvolvido no século XIX e no século XX é muito dependente de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás. E esses combustíveis, eles são os principais responsáveis pela poluição atmosférica e, no caso do carvão, até mais do que a poluição atmosférica, a própria poluição dos rios e lagos.
Nos países do hemisfério norte, grande parte dessa demanda crescente por energia é atendida pela queima de carvão mineral em usinas termoelétricas. Não é o caso do Brasil. Mais de 75% do que consumimos vem de uma fonte de energia limpa e renovável, mas que também tem impactos sociais e ambientais consideráveis. Quando as primeiras grandes represas foram construídas aqui no Brasil, as represas da CESP, as represas da Chesf e depois Itaipu, houve populações atingidas e havia um movimento, isso muito antes do sem terra, porque agora nós temos um movimento sem terra, mas antigamente tinha um movimento dos atingidos pelas barragens. Quase 1 milhão de pessoas, né? Porque o que acontece é o seguinte, que quando a usina hidroelétrica está funcionando, ela teoricamente é renovável, ela não gera poluição. Acontece que ela inunda grandes áreas e nessas áreas viviam pessoas, né? O Brasil tenta administrar os efeitos de uma matriz elétrica baseada no represamento de nossos rios com uma legislação rigorosa que prevê uma série de salvaguardas ambientais e sociais para a construção de novas usinas, o que não elimina conflitos entre o poder público, empreiteiras, empresas concessionárias, grandes consumidores, ambientalistas e comunidades atingidas. Conflitos que nem sempre terminam bem. A construção da usina de Barra Grande, na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, foi autorizada pelo IBAMA em 1999, com base no estudo de impacto ambiental encomendado pelo Ministério das Minas e Energia à empresa Engevix. Segundo o relatório, na área a ser inundada existiam apenas pasto, floresta secundária e pequenas áreas agrícolas. Em 2003, com a realização de um inventário florestal pelo consórcio que ganhou a concessão da usina, constatou-se o que os ambientalistas já diziam há tempos: milhares de hectares de florestas de araucária, espécies ameaçadas de extinção e uma reserva ambiental protegida por lei acabariam embaixo d'água. Já era tarde para reverter os efeitos da fraude. Com a barragem praticamente construída, o poder público e o consórcio optaram por assinar um termo de compromisso com várias medidas compensatórias. A área foi inundada e a usina entrou em operação. Aquela sucessão de erros foi um caso isolado ou é um modo contínuo na história brasileira? Eu acho que não é um caso tão isolado assim, porque ele caracteriza ou omissão ou um tratamento pouco atento às consequências das obras que são feitas, né? Sabe, você veja, o licenciamento de obras aqui no estado de São Paulo passa por um processo complicado, laborioso. Eu duvido que aqui no estado de São Paulo passaria desapercebido o fato de que iam ser inundados lá milhares de hectares, né? De espécies em extinção? Quer dizer, como é que pode ter passado desapercebido? É claro que a gente pensa que ou é corrupção ou desatenção. Eu não creio que seja o caso de corrupção, aparentemente. É relaxamento mesmo, né? E isso não pode se repetir, efetivamente. 8 empresas do setor elétrico são consideradas sustentáveis pelos critérios da Bovespa. Como isso é possível numa atividade com impactos sociais e ambientais significativos? Pegamos a estrada para buscar a resposta. Fui até Campinas, no interior de São Paulo, para conhecer a visão de sustentabilidade dos dirigentes de um peso pesado do setor, a CPFL. De sustentabilidade da CPFL? A CPFL foi privatizada em 97, hoje ela é uma holding, a maior holding do setor elétrico brasileiro, a CPFL Energia, completando 10 anos de privatização, e desde a privatização ela vem desenvolvendo a sua visão de sustentabilidade. A partir do ano 2000,
sustentabilidade como valor passou a integrar a estratégia de negócios da empresa e o seu grande objetivo é deixar de ser simplesmente uma empresa com responsabilidade e ser de fato uma empresa responsável, que gere valor para todos os seus stakeholders e mensure e atue no impacto da sua presença na comunidade, no meio ambiente e na economia local. Para a prática, para efetivar essa visão de sustentabilidade, que evidentemente é complexa, nós trabalhamos em alguns eixos, né? Vou dizer os principais deles. Nós trabalhamos, por exemplo, o eixo da governança corporativa, que é a relação da empresa com os seus acionistas, né? Ser acionista hoje é acreditar que o seu investimento vai para uma empresa que continuará existindo daqui a 10 anos. Ou seja, que continuará minimizar riscos, controlar e evitar riscos, né? Tornar o investimento do seu acionista sustentável, né? Na governança corporativa, nós trabalhamos muito na questão das certificações, né? As certificações de sustentabilidade, especificamente, como a SA 8000, e de processos, né? E os indicadores, o indicador Ethos Abrad, o indicador IBASE e também o ISE da Bovespa. Esse é um grande eixo, o eixo da governança corporativa. Um outro eixo importante é o meio ambiente, né? E para isso há toda uma gerência de meio ambiente ligada à CPFL Geração, que é uma das empresas da holding CPFL Energia. Para fazer a integração entre as usinas, o trato prático do meio ambiente e as áreas corporativas, nós temos um comitê de sustentabilidade, né? Chamado de Comitê de Integração de Sustentabilidade e Planejamento das Usinas. Esse comitê tem subgrupos de trabalho que se especializam em consumo consciente, em eficiência energética, em biodiversidade, em cadeia reversa, em créditos de carbono e assim por diante. Nós temos a sustentabilidade na cadeia de valor, que é justamente a relação com os nossos clientes e com os nossos fornecedores. Nós atualmente só compramos e vendemos para empresas que assumem compromissos parecidos com os nossos, que estão comprometidas em combater o trabalho infantil, que estão comprometidas com remuneração justa para os seus colaboradores, que não estão envolvidas em escândalos, que não têm risco ético acentuado e assim por diante. E 3 grandes programas compõem esse eixo da cadeia de valor. O programa TA, na qual nós somos âncora, é um programa que reúne pequenas e médias empresas, né, em torno do tema gestão da sustentabilidade. Então a gente compartilha com essas empresas a nossa visão e como nós implementamos. Como implementar os compromissos, por exemplo, o Pacto Global, né, como conseguir as certificações, como declarar, fazer o seu reporting através de índices internacionalmente reconhecidos e como desenvolver programas. Temos também a rede de valor, que é com os nossos fornecedores, né? E um programa chamado Conhecer e Crescer para pequenas empresas, né? Levando em consideração que em 5 anos, né, 60% das empresas que são abertas hoje fecharão em 5 anos, né? Nunca foi tão importante que as grandes empresas ajudem as pequenas a ter uma gestão eficiente para sobreviverem no mercado. E a sustentabilidade, obviamente, entra muito aí. Um outro eixo é a gestão da sustentabilidade, a gestão interna da sustentabilidade. E aí entra muito forte o sistema de gestão de ética, a prevenção do risco ético em todos os seus aspectos. É importante que do eletricista à alta direção da empresa, qualquer decisão leve em conta o impacto dessa decisão em todos os parceiros e no meio ambiente, stakeholders e meio ambiente. E, além da gestão da ética, programas de integração dos colaboradores, como o programa de diversidades, que é um programa de inclusão de minorias raciais, minoria de gênero e também pessoas com deficiência física. Temos um programa forte nessa área. Um outro eixo é a gestão do conhecimento, né, que se expressa principalmente através do Espaço Cultural CPFL,
mas também, mais recentemente, através de itinerâncias, que são programas nas sedes regionais da empresa. Lembrando que só no estado de São Paulo nós atendemos 568 cidades, portanto as atividades culturais não podem ficar restritas à sede em Campinas. E além da itinerância, programas especiais nos quais nós estamos presentes, principalmente através de parcerias com a Fundação Padre Anchieta, com a Editora Abril, com o Festival de Documentários É Tudo Verdade e assim por diante. O Espaço Cultural surge como uma forma de solucionar problemas dos nossos funcionários, nossos colaboradores, né? A empresa foi privatizada e o tema da modernização, né, o tema da desregulamentação, o tema da privatização aparece assim de chofre para milhares de trabalhadores, né? E alguns de nós estavam tendo muita dificuldade de se adaptarem e de enfrentarem essas mudanças. Então eles solicitavam a gente que nós de alguma forma organizássemos o conhecimento, organizássemos as informações que eles necessitariam para enfrentar esse novo momento do mundo privatizado e desregulamentado. Então, seja na física, seja na sociologia, seja na psicanálise, a gente começou a contratar especialistas para vestir essas informações e dizer, olha, nos ajudar um pouco a fazer esse tipo de triagem. E aí percebemos, e a Vox Pop nos ajudou muito com as pesquisas, que essa angústia também passava pela cabeça dos nossos clientes e dos nossos stakeholders. Quer dizer, como nós vivemos na sociedade, no mundo da informação, nós temos muita informação. E nós temos muita dificuldade de triar as informações para saber que tipo de informação é relevante e qual não é relevante. Seja no tema, por exemplo, da atualização, seja no tema da competição no trabalho, seja no tema do enfrentamento do desemprego, seja no tema do enfrentamento, por exemplo, da separação amorosa, da educação de filhos, da droga, por exemplo, de parentes, etc. A gente começou a ajudar as pessoas a enfrentar isso. Nós trazemos psicanalistas, sociólogos, psicólogos, cientistas políticos, historiadores, para nos ajudar. A gente grava tudo isso, a gente organiza essa informação e a gente leva para a televisão cultura, né? Leva para DVDs, vende os DVDs, e de tal forma que as pessoas, não é, possam, por exemplo, não é, ter uma orientação que não seja uma autoajuda barata, mas que seja uma orientação séria, não é, pedagogicamente orientada, né, e filosoficamente correta, e eticamente de alguma forma defensável. Então, na verdade, nós tratamos aqui do tema da ética o tempo todo. Para aquela nossa ambição que eu expus a você, né, ser uma empresa responsável, né, não apenas uma empresa com responsabilidade, eu diria que nós estamos em transição entre o terceiro e o quarto pilar. O primeiro pilar é o do assistencialismo, que nós já superamos. O segundo é do controle desse investimento, para que ele realmente seja efetivo, nós já superamos. Estamos no momento de desenvolver os nossos próprios projetos originais e de passar desse realmente protagonismo social. Então nós só seremos realmente sustentáveis do nosso ponto de vista quando os nossos clientes, os nossos fornecedores, os nossos consumidores adotarem as nossas práticas. Então, para dar uma nota, já que a gente está passando, né, do terceiro para o quarto estágio, eu diria que ela está entre 7,5, 8, alguma coisa em torno disso. Bem otimista. Temos que ser otimistas. Essa é a área do otimismo. Pelas linhas de transmissão da CPFL circula a energia gerada por várias hidrelétricas, entre elas a usina de Barra Grande. Não podia deixar de perguntar o que a empresa aprendeu com o episódio. Nós, quando compramos a concessão de Barra Grande, não sabíamos que a empresa que nos vendeu a concessão, né, não tinha tomado os cuidados necessários. A gente fez aqui, gastamos muito tempo refletindo e fazendo uma avaliação do que aconteceu com Barra Grande, né? Nós investimos muito mais do que nós pensávamos em Barra Grande exatamente para mitigar esse problema. Nós contratamos uma agência, uma empresa para nos ajudar, uma empresa internacional,
não é? E fomos de novo conversar com todas as pessoas que moravam ali na região, não é? E deslocamos essa população com novos critérios, não é? Em relação, por exemplo, às bromélias, a gente tomou todos os cuidados para que houvesse um deslocamento desse tipo de planta, não é? E eu posso dizer para vocês, depois de tudo ter acontecido, né, embora algumas coisas não tivessem mais como a gente influir, mas em relação basicamente ao meio ambiente e às pessoas, tudo que nós podíamos fazer foi feito, né, um pouco disso. E isso criou para nós aqui muito mais cautelas e muito mais cuidados, né, hoje do que no passado a gente aprendeu a lição. E hoje somos muito mais cautelosos e muito mais cuidadosos. Sair da CPFL com uma única certeza: dar sustentabilidade a uma atividade como a produção de energia não é papel para um único ator. Empresas responsáveis serão protagonistas desse processo, sim, mas penso que só serão verdadeiramente sustentáveis quando todo o sistema de produção e consumo de energia merecer esse título. O que nos leva a manter o ponto de interrogação na vinheta do nosso programa.